Graças a Deus, irmãos. Amém. Convido os irmãos a abrirem comigo sua Bíblia comigo em Eclesiastes 12. Hoje nós vamos meditar um pouco em 5 versículos e fazer algumas aplicações em nossas vidas. Amém. Eclesiastes 12, versos 1 a 5. Meu irmão Gera, quando ele ouviu, né, quem vai pregar, ele ficou tremendo. E toda vez quando eu vinha para cá, que o saudoso pastor Carlos dizia, Jean está com a oportunidade de louvar o mundo, eu ficava tremendo. Porque eu sei que todos louvam o Senhor, mas existem pessoas com as vozes mais lindas. Eclesiastes, capítulo 12. Amém? Amém. Que assim diz. Vamos fazer a leitura de 5 versículos e trazer a aplicação para as nossas vidas. Serei sucinto, porém objetivo, na noite de hoje. E diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a lua, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremeiam os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedora, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temer o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Só até isso. Louvado seja Deus. Pai, na tua presença rendemos graça, te louvamos por tudo, porque tu és Deus, porque tu estás em nosso meio, porque um dia o Senhor nos alcançou. Somos felizes porque na nossa juventude o Senhor nos alcançou. Eu te peço que o teu Espírito possa nos guiar conforme a tua vontade, que esta palavra seja pregada aos nossos corações. Amém. Amém. O texto que vocês passaram para mim é um texto muito bom, maravilhoso, mas este é um texto em que Salomão, e melhor do que ele, não via de ninguém para tratar acerca da juventude. E o versículo 1, na verdade, é o término do capítulo 11, que foi dividido e colocado no versículo 12. No capítulo 12, mas nós vamos fazer algumas menções dele aqui. Salomão, ainda quando jovem, chamado por Deus para tomar conta de um povo, de um reino, e quando Deus aparece para ele, Salomão ele não pede riqueza, ele não pede a morte dos seus inimigos, muito pelo contrário, ele pede sabedoria para guiar o seu povo e para governar com justiça. Salomão, um homem que durante toda a sua vida provou de desejos e dos mais altos possíveis. Chegando no final de sua vida, ele compôs mais de 3.000 provérbios, e dentre eles, aqui nós encontramos uma obra de literatura tão maravilhosa. Salomão, na verdade, era um cientista. Ele falava sobre os animais, os répteis, ele falava sobre os animais aquáticos, os terrenos. Ele era um filósofo, por assim dizer, e ele trata sobre uma juventude que vivia ou que pode viver de todo jeito, e de uma juventude que pode sim viver na presença do Senhor. Amém. E o versículo 12, o capítulo 12, versículo 1, ele me chama a atenção para uma pequena palavra, porque ele começa dizendo: lembra-te, lembra-te, lembra-te. E essa palavra lembra-te não é no sentido de que alguém
esqueceu algo do passado, mas é lembrar do agora e do já. Ele traz no original o sentido de atentar, prestar atenção, observe com cuidado. Nós somos jovens, estamos na presença de Deus, mas a pergunta é: estamos prestando atenção no Senhor? Estamos andando conforme Deus quer que nós andemos na sua palavra? Hoje foi dito mais de uma vez que hoje é noite de festa, que hoje é noite de alegria. Mas eu quero trazer um outro ponto da nossa vida que possivelmente também deva dizer por que ele trouxe isso, que é os estágios da vida do homem, do jovem. Nosso irmão ali vai casar, daqui uns dias terá filho, sua vida continuará, ficará velho e se vai, assim como o nosso querido pastor. E então é sobre esse ponto de vista que Salomão começa a tratar com o seu povo ou com nós hoje. Ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Quando ele fala de dias maus, ele está se referindo a dias de velhice, a dias em que nós vamos acordar com dores, há dias em que nós vamos ter problemas em nosso corpo. Salomão, enfaticamente, ele diz que nós deveríamos prestar atenção, absorver com cuidado esses dias, porque hoje nós temos uma idade muito boa, nós hoje temos um vigor extraordinário, não é assim, Murilo? Nós hoje estamos, por assim dizer, numa melhor fase. E nós devemos gastar esses dias na presença do Senhor. E mais uma vez eu pergunto: onde é que nós estamos gastando tempo? Onde é que nós estamos gastando esses dias? Onde é? Porque os jovens lá fora, nós vemos a olhos nus, a luz da ribalta, que eles dizem ser felizes. Mas a verdade é que à luz da palavra, eles não são felizes. Porque eles não têm a paz de espírito a qual nós temos. Porque eles não têm aquilo que pode preencher todo o vazio do nosso coração, conforme alguém certa feita disse: no coração do homem existe um buraco do tamanho de Deus, portanto, só Ele pode preencher. A pergunta que eu faço hoje: você é feliz na presença do Senhor? Você é feliz na presença do Senhor? Você tem usado a sua juventude, o seu vigor, a sua energia na presença do Senhor? Hoje nós podemos levantar cedo, muitos de nós, jovens, não tem responsabilidade com o que os nossos pais têm já. Nós temos tempos, nós somos em umas certas áreas ilimitadas e nós podemos gastar essa força e essa energia que só o jovem tem na presença do Senhor. Eu não fui do tempo de há 20 anos atrás, mas eu congreguei quase 5 anos na estação. E Juca me disse que aqui há 20 anos atrás, antes dos cultos de domingo, cerca de 70 jovens se reuniam para orar e saíam para evangelizar, no tempo do nosso grande pastor Jeremias. E nós? Como é que nós estamos? Nós temos essa força? Nós estamos vivendo esses dias? Nós estamos fazendo valer a pena o chamado do Senhor para os nossos dias? Ou nós viemos para a igreja apenas nos encontros marcados nos calendários da igreja? Ou nós viemos para os cultos porque não temos coisas melhores a fazer? Ou nós viemos para a igreja porque os nossos pais veem, de uma certa forma, muitos é de menor e é mandado? A pergunta que eu faço para você: como é que você está vindo para a igreja? Suas emoções, como é que você está se apresentando diante do Senhor, a sua juventude, como é que você está gastando, como é que você está passando tempo, como é que você está gastando tempo na presença do Senhor? Porque vai chegar um dia, conforme Salomão aqui disse, que os problemas da velhice vai chegar, perdão, e nós vamos dizer, muitos de nós vamos dizer: ah, quem dera aquele tempo. Ah, quem dera nos 20 anos.
Quem dera, meus 14 anos, eu iria fazer muito mais para o Senhor, eu iria me acordar cedo, eu iria para a igreja, eu iria orar, eu iria evangelizar, eu iria se reunir com os homens, com as mulheres, e iria evangelizar. Salomão trata sobre essa fase da vida a partir do versículo 2. Ele começa a usar algumas figuras de linguagem, algumas metáforas, para mostrar basicamente o que vai acontecer. A partir do versículo 2 assim ele diz: antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. A figura que ele está falando, o sol, lua e estrelas, descreve uma idade avançada como uma tempestade que obscurece a luz. E vai chegar um dia que nós vamos sentir isso. Nós vamos querer e não vamos poder. Nós vamos sentir o desejo. Nós vamos até nos acordar cedo. Nós vamos até nos comprometer, mas nós não vamos poder, porque Salomão vai começar descrevendo aqui que vai faltar força. As nuvens aqui possivelmente faz referência à depressão e aos estágios da vida do idoso, quando ele está naquele momento em que ele não tem mais vigor. E a chuva faz menção aqui às lágrimas. As lágrimas que muitos de nós podemos derramar se não soubermos plantar hoje. Nós conhecemos homens de Deus como David Brainerd, que com 23 anos foi salvo pelo Senhor e com 29 anos foi acometido por uma tuberculose e morreu, foi embora. Mas ele dedicou a sua vida na presença do Senhor, pregando aos índios, nas matas afora. Chegou a ser noivo da filha de Jonathan Edwards, mas não chegou a casar porque foi acometido por essa enfermidade. E nós? Às vezes nós começamos a colocar empecilho em nossas vidas. Eu sou jovem demais, isto é a faculdade que eu tenho que fazer. Eu sou jovem demais, isto é o colégio que eu tenho que ir. Eu sou jovem demais, o tempo vai passando, os momentos vão ficando para trás, e as oportunidades vão se perdendo. E o que será de nós? O versículo 3, Salomão começa a comparar o corpo a uma casa entrando em ruínas. Olha só como ele diz: no dia em que tremerem os guardas da casa. Os guardas da casa, aqui faz menção às mãos e os braços que protegem o corpo que trabalha. E que um dia essas mãos possivelmente vão ficar trêmulas, as pernas não vai poder mais andar como andamos hoje. Lá em Gameleira tem uma mulher que o nosso irmão Lucas é preciso buscá-la em casa no carro e levar, porque ela quer estar na presença do Senhor, ouvindo mais do Senhor. E muito jovem, com saúde perfeita, com pernas firmes, com mãos firmes, fortes para trabalhar, nós não vemos esse desempenho. Eu torno a repetir: às vezes nós nos reunimos em calendário, porque a igreja marcou um calendário, porque o culto vai ser atrativo, porque vai ser bom, vai ser dinâmico, vai ser maravilhoso. Nós temos que ver que na seara do Senhor, no reino do Senhor, na casa do Senhor, não existe idade, maior idade, menor idade. Todos nós somos chamados para adorá-lo e viver uma vida de santidade. Glória a Deus. Ele continua dizendo que, no versículo 3, ele diz: no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. E ele prossegue dizendo: e cessarem os roedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Olhar pelas janelas faz menção a uma vista não boa, com deficiência, com problema. E nós sabemos ler. Hoje nós temos ótimos professores, eu sei que aqui tem professores, e todos os jovens são alunos. Mas vai chegar um dia que a nossa vista não vai poder mais ler essa palavra. E nem óculos, muitas das vezes, vai servir. E por que nós não gastamos tempo aqui e agora, como diz o meu pastor Rogério, queimando pestana para aprender o que Deus tem para nós em sua carta? O
Muitas das vezes nós somos bons em ler a fofoca do dia, o problema da escola, nos grupos de WhatsApp, mas diferente de Salomão e homens bíblicos que na sua juventude gastaram tempo na presença do Senhor, nós fazemos ao contrário. Nós não lemos aquilo que Ele tem para nós. Nós buscamos outras fontes. A partir do versículo 4, ele diz o seguinte: e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, aí todas as vozes do canto se baixaram. Eu sei que existem momentos na casa do Senhor que o pastor deve ser mudo, que o pastor deve puxar corda, porque se ele não puxar corda, nós vamos andando e corremos o risco de tropeçar e cair. E a queda muitas vezes deixa uma cicatriz enorme e traz dores. O salmista, quando ele diz assim: as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Mais uma vez ele está fazendo menção aqui aos olhos, quando ele diz as duas portas, e essa porta aqui no original, no hebraico, faz menção, conforme tem aqui, e algumas traduções de vocês não, mas aqui foi fiel ao original, quando ele diz que as duas portas, na de vocês diz e a porta da rua se fecharem, no original faz menção a duas portas que abrem e passam uma pela outra, e aqui ele está fazendo menção ao ouvido. Os jovens estão dando ouvido aos seus respectivos pastores nas suas congregações. Os jovens estão se entregando às doutrinas que estão sendo aplicadas nas suas congregações, ou os jovens estão ouvindo conforme diz o ditado popular, entrando aqui e saindo aqui. Salomão traz esses conselhos para nós. Ele usa a figura quando você se levantar a voz das aves, insônia, sono leve. Chegará o momento em que o velho, na sua maioridade, o sono dele é leve. Ele já não tem mais aquele sono que nós temos hoje. Contudo, ele se acorda. Significa dizer perturbações, aperreios diários. E muitas das vezes, irmãos, por ser jovens, nós nos entregamos a tantas coisas que lá na frente nós sofremos. Sofremos porque não temos dado ouvido e aprendido aquilo que Deus tem para nós. A partir do versículo 5 ele diz: como também quando temer o que está no alto, como também quando temer o que está no alto, e houver espantos no caminho. Salomão agora começa a falar acerca do homem, da falta de equilíbrio do homem velho, a tontura. Irmão, se o jovem não buscar base, não buscar conhecimento na base sólida, na rocha que é Cristo, ele vai cair. Se a juventude não buscar conhecimento bíblico e buscar de Deus graça, como Salomão nos ensinou com a sua vida, muito embora no final da sua vida ele andou por caminhos tortuosos, como diz o meu irmão Jonas, ele foi para o deserto, ele voltou para o Egito, mas eu creio que ele voltou de volta para o Senhor. Mas aqui ele está nos ensinando com essa figura de linguagem do que é alto, falta de equilíbrio do homem velho, tontura. Se não buscar conhecimento, irmão, não vai ter equilíbrio. As faculdades estão cheias de ideologias de gênero, os pensamentos são grandes e os jovens são o alvo. Porque alguém disse lá atrás que a juventude será a salvação presente. A investida na juventude é grande. Cuidado para não cair. Mais adiante ele vai dizer: se espantar no caminho, que fala de pernas frágeis, medo de queda, meio que uma simples caminhada. Existem jovens que ainda está claudicando, vive lá e vive cá, não sabe se serve ao Senhor ou se serve à carne. Você precisa ter postura, você precisa se apresentar diante de um Deus que é santo, que é tremendo, e apresentar as suas debilidades, as suas fraquezas, as suas emoções e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, minha força é pouca, eu não consigo, ora titubeio, ora quero ir,
ora quero retroceder, mas eis-me aqui. Agora, o salmista, quando chega lá na parte C do versículo 5, ele vai falar sobre, ele diz, e florescer a amendoeira. Na Palestina, a amendoeira era uma planta, por assim dizer, que olhada de perto, ela tinha um aspecto rosa, mas olhada de longe, as suas flores tinham um aspecto branco. Ele está fazendo menção aqui nos cabelos brancos do homem velho, da mulher idosa. E alguém disse, irmão Osmar, que cada fio de cabelo branco é um inimigo, um soldado adversário me chamando para a guerra. Eu acho que eu já tenho uns 5, uns 10, uns 20, já tenho uns 20 guerreiros me chamando para a guerra. Irmão Osmar, já deve ter Irmãos, é verdade que cabelos brancos traz um sentido de maturidade, de idade avançada, um sentido de conhecimento, mas no contexto que Salomão está usando aqui é o contrário. A idade avançada, os cabelos brancos, traz um contexto de canseira, de enfado, de dores reumáticas, de problemas de saúde, de coisas que vai nos limitar. E quando nós aplicamos nos nossos dias, nós entendemos que existem coisas que nós aprendemos de cor salteado, os cabelos já estão brancos, e tem coisas que vai nos fazer desistir, e tem coisas que vai fazer com que nós parem. Por quê? Nós já insistimos tanto nessa coisa, nós já andamos tanto nesse caminho, que nós já aprendemos de cor. A última figura que ele usa na parte D do versículo 5, ele diz o seguinte: florescer a amendoeira e vai, e o gafanhoto for o peso. O gafanhoto que for o peso, melhor seria homem velho que não consegue movimentar os ombros enrugados, ou um objeto difícil de carregar. Irmão, trabalhar na seara do Senhor não é fácil. Não é fácil, é difícil. Quem disse que é fácil? Quem disse que é difícil. Existe problema. Paulo disse que existe uma luta contra a carne e o espírito, e essa luta ela é constante, e muitas das vezes na juventude é carne. Mas existe um Deus poderoso acima do universo, que criou todo o universo, que criou o mundo e que contém as águas do oceano nas palmas de suas mãos. Esse Deus é o Deus que nos criou. Foi o Deus que lhe chamou aqui nesta noite. Foi o Deus que lhe chamou a primeira vez que você ouviu o Evangelho e você entendeu que na presença do Senhor há longuras de felicidade. Como eu falei no começo, David Brainerd foi um jovem que foi convertido aos 22 anos, corrigido, não foi aos 23, foi aos 22 anos. Em 1739 pregou aos índios em Massachusetts, em Nova York. Morreu em 1749, aos 29 anos, com tuberculose. E se nós formos falar de homens de Deus que tiveram sua parte na história, nós passaremos a noite. Billy Graham começou a pregar com 16 anos e morreu em 2008 com 99. Jonathan Edwards começou a pregar com 19 anos, aos 23 já era segundo pastor da igreja congregacional em North Point, em Nova York. Quando eu olho para esses homens, eu tenho esperança, porque se esse Deus agiu há décadas atrás, porque Ele não pode agir nos dias de hoje. Jovem, eu termino dizendo para você uma frase bem interessante que eu ouvi. Certa feita, em uma excursão, um jovem foi visitar a casa de Jonathan Edwards e começaram a mostrar os locais onde Jonathan Edwards morava, residia, a biblioteca. Mas existia um lugar totalmente diferente, dedicado, e esse jovem pôs os olhos, fitou os olhos, e era o local de oração de Jonathan. Ao recolher-se para o ônibus para voltar para a faculdade, notaram a falta de um. E procura daqui, procura dali, não achando isso só dentro da casa. E quando chegou, encontrou esse rapaz, esse jovem, ajoelhado no mesmo lugar de Jonathan Edwards, dizendo: Senhor, faz de novo na minha vida o que fizeste na vida de Jonathan. Quem era Billy Graham? Não foi à toa que Billy Graham foi um dos maiores avivalistas, pregou para estádios lotados.
Quando jovem, alcançado pela graça, ele pregava nas florestas para ninguém, porque ele dizia que estava aprendendo, mas estava pregando direto ao Senhor. E muitas das vezes nós encontramos desculpas e desculpas esfarrapadas para nós. São desculpas esfarrapadas. A seara do Senhor é grande e na igreja do Senhor há lugar para todos. E eu creio que aqui tem jovens comprometidos com a palavra do Senhor, jovens comprometidos com oração, jovens comprometidos em louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Salomão tratou da vida do homem em dois aspectos: a sua juventude, a sua velhice. E por fim, nos versículos 6, 7 e 8, ele trata sobre o final da vida, e por aí vai. Mas me chama a atenção que Eclesiastes aí começa com uma palavra e termina com a mesma palavra. No capítulo 1 de Eclesiastes, no versículo 1, ele diz: vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E no capítulo 12, no último versículo, capítulo 12, ele diz: vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Quando nós vamos para o original, nós entendemos que essa vaidade aqui não traz uma conotação horrível de pecado, mas sim, no original significa vapor, significa algo efêmero, uma neblina, conforme uma nuvem, conforme esquiado, que nós vemos e logo desaparece. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade, é vapor. Buscarmos as coisas desse mundo sem que Deus seja o foco é vaidade, é vapor, é efêmero, é passageiro. Buscar os desejos desse mundo, mais uma vez eu repito, é algo vaidoso, é algo que não vai dar em nada. Não é à toa que existem muitos jovens perdidos no lamaçal do pecado e iludidos, acreditando que ali é o melhor lugar. Mas os jovens congregacionais entendem que hoje o melhor lugar é na presença do Senhor. E por entender que na presença do Senhor é um lugar de alegria e de bonança, nós levamos lá fora o ídolo do Senhor e mostramos para eles que o melhor lugar é aqui. Que Deus abençoe cada um. Eu agradeço à junta clerical desta igreja por me entregar o ofício e dizer que é uma honra servir ao Senhor na presença do Senhor em meio a vocês. Que Deus abençoe a juventude, seja de onde for, de uma forma especial. Eu quero orar por vocês antes de passar a oportunidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque entendemos que só na tua presença somos felizes. Nós te agradecemos porque um dia, Senhor, sem que nós sentíssemos a necessidade, sem que nós pedíssemos por misericórdia, por ouvir a tua palavra, talvez pelo pregador, talvez por alguém que cantava um louvor, o teu Espírito soprou no nosso coração e nos fez entender que estávamos perdidos. E a tua graça nos alcançou, a graça salvadora, a graça que abriu o nosso entendimento e o nosso coração rasgou e fez entender que por nós Jesus se entregou. Muito obrigado, Senhor. Não há presente maior, não há nada que possa pagar o teu sacrifício na cruz. Muito obrigado. Amém.